Queridão, se você vem nesse culto hoje, Luiz, se você vem nesse culto hoje, minha irmã, é porque Deus está dizendo para você que Deus tem um chamado na sua vida antes da fundação do mundo. Amém? Amém? Você disse isso com fé para o irmão que está do seu lado aí, irmão? Diga de novo para ele, Deus tem um chamado para você. Mas não diga como um jargão não, meu irmão. Você é missionário. Irmão, você é missionário em nome de Jesus. Pastor Jefferson, você é um missionário, irmão. Você é um missionário desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha te chamado para esse ministério maravilhoso. Irmão, nosso nome está escrito no livro da vida. Não tem alegria maior do que essa. Seu nome está escrito lá no livro da vida, Pedro. Olha lá, Pedro, teu nome está escrito no livro da vida. E queridão, você sabe por que Deus não te levou ainda lá para a glória? Porque Ele podia te salvar. Podia te salvar, Jair. Ele fala assim, vem para casa, mas não. É porque cada um de nós, irmãos, temos uma missão ainda para cumprir. O dia que acabar a tua missão, Ele vai te levar para a glória. Mas enquanto você estiver aqui nessa vida, Marquinhos, Deus tem um plano, Deus tem missão na sua vida. Você é chamado, você tem um chamado na sua vida. E é entender isso, irmão. Isso que é precioso. Ter o nome escrito no livro da vida, meu irmão, é a maior bênção que nós podemos ter. Mas também uma bênção tremenda. É saber que Deus usa pessoas imperfeitas como eu. Deus usa pessoas falhas como eu. Deus usa pessoas, irmãos, que aos olhos do mundo não pode ser nada. E Deus é especialista em escolher aquele que aos olhos do mundo não é nada. E Deus transforma ele, meu querido, um instrumento poderoso da glória do Senhor. E esse nosso Deus poderoso quer falar conosco nessa noite. Quem veio na conferência missionária, irmão? Quem veio na conferência missionária? Quem veio na conferência? Aí, ó. Irmão, fomos impactados, não fomos? Foi sensacional. Mas, irmãos, quando nós estávamos aqui durante a conferência missionária, quando nós estávamos na conferência missionária, o que ficou bem claro para mim, era a questão que eu não estava fazendo nada. Assim, olhar para a vida dos nossos missionários, olhar para a minha vida, falar assim, olha, Deus, eu preciso e posso fazer mais. E nós aprendemos na conferência missionária que a missão é... Então, meu querido, a sua missão, o teu chamado é possível, em nome de Jesus. A vontade de Deus é que cada um dos seus filhos cumpra a missão para que foram chamados. Deus tem um chamado muito grande na sua vida, e nós aprendemos que a missão é possível. Nós, irmãos, nós não fomos alcançados por Jesus para ficarmos apenas assistindo o culto. É maravilhoso assistir os cultos aqui, meu irmão, na primeira igreja, louvar o Senhor. Mas Deus tem algo mais do que apenas assistir culto. Deus, meu querido, Ele tem algo mais do que apenas você buscar os seus projetos pessoais, alcançar aquilo. Meu querido, entenda isso. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca o teu coração no reino, meu irmão, Deus escancara as janelas do céu sobre a sua vida. Eu tinha um tempo atrás eu conversei com um dos nossos líderes, que ele falou assim, William, puxa, mas tá difícil, mas eu vou atender o chamado que Deus tem para mim. E aí, passado um tempo, eu falei, ei, meu irmão, como é que está nessa experiência de atender o chamado de Deus na liderança de uma célula? Ele falou assim, William, rapaz, aquilo que estava tudo às vezes trancado na minha vida, assim, as coisas não estavam acontecendo. Quando eu decidi fazer a vontade de Deus, vieram problemas, vieram lutas, mas as janelas do céu se abriram sobre a minha vida, e se cumpriu a promessa, a profecia que diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas foram sendo acrescentadas na minha vida. E aquele líder vira para mim e fala assim, quando eu comecei a cuidar das coisas de Deus, Deus começou a cuidar das minhas coisas. E é isso que Deus quer fazer com você, queridão. Deus quer te levar para um nível, meu querido, muito mais do que apenas ficar sentado num banco do culto. Muito mais do que você buscar os seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais. Deus tem um projeto maior para você. E eu quero desafiar você a entender isso. Que o sonho de Deus, que os seus filhos continuem a missão de alcançar os perdidos, que ainda não conhecem o Senhor, e transformá-los em verdadeiros, autênticos discípulos do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19.
Produção, eu mandei os slides errados, perdão. Me perdoe. Não tem problema não. Irmãos, 1 Reis, capítulo 19, eu gostaria de falar para você um contexto, porque você, quando entende o contexto, você vai entender com profundidade o que o texto quer dizer. No capítulo anterior, 1 Reis 18, você pode ler lá na sua casa. Eu sei que a maioria de vocês já conhece o capítulo 18, assim com bastante profundidade. Mas havia assim uma idolatria muito grande em Israel, onde os profetas de Baal que dominavam do ponto espiritual, a liderança espiritual de Israel, através da Jezabel, da esposa do rei Acabe. Então Israel vivia assim um momento de muita crise espiritual, onde o altar do Senhor, Deus, Jeová, ele foi destruído. E aí Deus levanta o profeta Elias. E o Elias, você sabe, eu quero abreviar um pouco o contexto, você sabe a história. Elias procura os profetas de Baal e faz um desafio, onde ele faria um sacrifício, e naquele sacrifício, o Deus que enviasse fogo do céu seria o verdadeiro Deus, e os profetas de Baal aceitam o desafio, e começa aquela disputa, onde o dia inteiro os profetas de Baal, eles começam a clamar para o Baal, para que Baal enviasse fogo, e o fogo não veio. E aí Elias, eu fico imaginando Elias, lá diante do altar do Senhor do sacrifício, é para vir fogo, e ele falou assim, joga água. Era tamanha fé de Elias, em crendo que Deus ia enviar fogo, que Elias fala assim, coloca mais água, para dizer para todo mundo, olha, não é na minha força humana, não é na minha capacidade, é no poder desse Deus vivo, então manda água que o Deus do fogo vai queimar toda essa água, e não deu outra. Deus enviou fogo e queimou tudo aquilo ali, e você sabe a história, todos os profetas de Baal foram mortos, e naquele mesmo dia veio chuva sobre Israel, o avivamento estava chegando sobre Israel, e aí Elias, ele está vivendo uma experiência tremenda. Aí chega uma mulher, irmão, como tem o poder da mulher, né? A mulher do rei vira para ele e faz uma ameaça. Ele conseguiu matar 450 profetas de Baal, mas a ameaça de uma mulher deixou ele tremendo de medo. E a Jezabel fala assim, olha, se amanhã, essa hora, não acabar com a tua raça, que os deuses façam comigo pior que fizeram com esses daí. E aí Elias, foge, com medo de uma mulher. O pastor Leno não teve medo de 450 homens, mas fugiu com medo de uma mulher, com o poder de uma mulher, né? E aí ele foge da presença do Senhor, você conhece o texto, e ele entra, o anjo manda uma comida para ele caminha durante 40 dias, agora presta atenção nisso. Depois que ele foge, depois que ele tem essa experiência sobrenatural, onde Deus manda fogo do céu e consome o altar, mas ele foge com medo da Jezabel, Elias, ele vai parar numa caverna, e se esconde numa caverna. E aí Deus vai buscar Elias lá na caverna e pergunta para ele, Elias, o que tu fazes nesta caverna? É a pergunta que eu quero fazer para você. Tem muita gente aqui no nosso meio, nessa igreja. Irmãos, tem muita gente aqui, talvez sentado nesses bancos aqui, que literalmente estão em cavernas. Você, meu querido, pegou seus dons, seus talentos, meu querido, e enterrou no buraco. Você muitas vezes, meu querido, Deus te chamou para fazer grandes coisas, e você, queridão, está aí escondido dentro de uma caverna. São pessoas, meu irmão, que com grandes talentos, grandes dons, Deus, meu irmão, tem planos tremendos na sua vida, mas você decidiu não fazer a vontade de Deus e se esconder numa caverna. Na caverna, às vezes, da ocupação, mas eu não tenho tempo. Na caverna, meu irmão, porque eu estou estudando para o concurso, e às vezes, meu querido, nós usamos muitas justificativas para ficar lá escondido anos dentro de uma caverna, e Deus te trouxe aqui nessa noite e está dizendo para você, sai da caverna em nome de Jesus. A caverna não é o teu lugar, meu irmão. Você não foi feito para viver numa caverna, você foi feito para viver no centro da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, fazendo aquilo que Deus já tem preparado para você. Escuta essa que eu vou dizer para você, fazer a vontade de Deus é um grande desafio, mas é uma insanidade viver fora do centro da vontade de Deus. Quando você quer viver fora do centro da vontade de Deus, você está dizendo para Deus assim, olha, seja feita a minha vontade, não a tua. Por isso, queridão, se prepara, seja forte. Deus nessa noite vai tirar você da caverna, talvez na caverna do medo, talvez na caverna, meu irmão, que talvez pessoas te traíram, te feriram, te magoaram, te frustraram, e você decidiu ir para a caverna, mas Deus nessa noite quer tirar você da caverna.
Deus é especialista em tirar homens e mulheres de Deus da caverna. Elias estava na caverna. Outro que foi para a caverna foi Davi. Davi se refugiou na caverna de Adulão. E Deus foi buscar Davi lá na caverna de Adulão. Deus foi buscar Elias lá na caverna. E Deus nessa noite, Ele quer tirar você da caverna. Sai da caverna, meu irmão. Sai. Sai dessa caverna. Teu lugar não é aí. Você está escondido aí. Desculpe a sinceridade, irmãs, mas eu já vi muitas irmãs se esconderem na caverna de um pequeno filho, um bebê. Ah, mas o meu bebê, eu preciso cuidar. Amém, irmã. Você vai cuidar do seu bebê. Deus te deu um grande presente. Mas muitas pessoas pegam e fazem daquele bebê uma caverna na vida dela. Muitas pessoas dizem que os problemas, é verdade, os problemas muitas vezes nos sufocam. Mas querido, presta atenção nisso. A pessoa mais interessada em te tirar da caverna se chama Jesus Cristo. E a pessoa mais interessada que você fique lá, chama o diabo. O diabo é a pessoa mais interessada, porque ele sabe que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, no centro da vontade de Deus, vai ser, meu irmão, terror para o inferno. Um homem ou mulher, meu irmão, cheio da presença de Deus, meu irmão, vai arrasar o inferno. E você foi chamado, meu irmão, para tirar pessoas lá do império das trevas e transportar essas pessoas lá para o reino da luz. Deus quer usar você, meu irmão, poderosamente. A unção de Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade. Meu irmão, mas essa verdadeira adoração não é aqui no culto, não. É que a minha vida e a sua vida lá fora seja uma verdadeira adoração. E Deus te chamou para isso, para ser um verdadeiro adorador. E por isso, queridão, nessa noite, sai da caverna. Fala com todo carinho, teu irmão está do seu lado assim. Pergunta para ele assim, que caverna que você se meteu, meu irmão? Pergunta para ele aí, que caverna que você está escondido? Irmã, não cutuca o marido, não. Não bate nele agora, não, por favor. Eu estou vendo algumas irmãs assim, dando azada no marido. Não, é só para perguntar, irmã. Não precisa bater no marido. Não precisa, não. Não precisa, Kézia, não faz isso com o Jair, não faz isso com ele, não. Ele está no centro da vontade de Deus. Amém, meu querido? Olha aí. Abra a sua Bíblia lá em 1 Reis 19, versículo 19 até o versículo 21. Nós vamos aprender, nesse texto, o início de uma caminhada de discipulado entre Elias e Eliseu. E com base nesse texto nós vamos extrair alguns princípios maravilhosos para o cumprimento da nossa missão com excelência. 1 Reis capítulo 19, acompanhe aí no telão também, irmãos. Então Elias saiu de lá. Da onde que Elias saiu, irmão? Da onde? Onde que ele estava? Da caverna, irmão. Então Elias decidiu sair da caverna. Então fala assim, eu vou, em nome de Jesus, sair da minha caverna. Caverna não é o meu lugar. Então Elias, meu irmão, faça como Elias nessa noite, saia da caverna. Então Elias saiu da caverna e foi encontrar quem, irmão? Foi para Miami, irmão. Foi para o shopping. O que ele foi fazer? Ele foi atrás de vidas. Ele sai da caverna e vai procurar uma pessoa que Deus tinha direcionado para a vida dele. Muitas vezes nós estamos querendo sair da caverna, meu irmão, para ir para a praia. Mas antes de ir para a praia, Deus vai te levar para uma praia um dia. Mas, queridão, o direcionamento aqui é: ele sai da caverna e procura Elias. Quem era Elias? Elias era o filho de Safate. Olha que bom nome você dá para o seu filho, irmão, Safate. Ele estava arando, né? Ele não estava orando, estava arando, trabalhando no campo com 12 parelhas de bois. E estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Olha como o Eliseu era um cara assim voltado para a família dele. E disse: deixa-me dar um beijo, pedindo meu pai e minha mãe, então irei contigo. E o Elias responde: volte, pode ir tranquilo, pelo que ele fiz. Versículo 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Nós vamos aprender o primeiro princípio aqui nessa noite, meu querido. No primeiro princípio que nós extraímos no texto, eu gostaria que você repetisse comigo, falando bem forte, profetizando na sua vida. Somos chamados para formar sucessores.
Nós somos chamados para formar sucessores. Não existe sucesso ministerial sem sucessão. Um líder de célula, quando ele consegue atingir sucesso, ele levanta um líder em treinamento. Quando um supervisor, ele quer multiplicar a sua supervisão, ele multiplica e levanta um outro supervisor, um coordenador, um pastor de rede. Aí você pode falar assim, William, mas eu não sou nem líder de célula ainda. Olha aqui que eu vou dizer para você. Deus quer usar você para fazer do seu filho um sucessor. Entendeu? O seu filho pode ser um sucessor do legado que Deus tem dado para você, dos valores e princípios que você vive na sua palavra. Irmãos, várias empresas, elas trabalham para levantar sucessores. Esse princípio, meu querido, você aplica ele em várias áreas. Você pode aplicar na família, você pode aplicar no ministério, você pode aplicar, meu irmão, no mundo corporativo. Ou seja, as pessoas entenderam que para que eu possa ter continuidade daquilo, do chamado que eu estou investindo, eu preciso levantar um sucessor. E Eliseu recebeu a ordem do Senhor. Elias recebeu a ordem do Senhor. A palavra foi lá no versículo, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, a parte B. Deus vira para Elias e fala assim, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Então, nós podemos perceber aqui que houve um direcionamento de Deus. Deus virou para o profeta Elias e falou, Eliseu será o seu sucessor. Queridão, olha aqui para mim, isso é um princípio tremendo. Quem Deus tem mostrado para você? Talvez algumas pessoas Deus tem mostrado para você e falou assim, invista nele, invista nessa irmã. Quem são os novos Eliseus que Deus tem colocado na sua vida? Irmão, eu não sei se ele está aqui, o Orlandinho da Domilza, Orlando da Domilza, está aqui? É da rede de vocês, Rede Aliança. O Orlandinho chegou aqui na igreja, um dia ele virou para mim e falou assim, William, você quer que eu continue na célula? Eu falei, sim, irmão, claro. Ele falou assim, nunca me peça para orar, que eu morro de vergonha de orar. Eu falei, irmão, o Valdemir lembra dessa época aí. E aí eu falei, irmão, não fique tranquilo, nunca vou colocar você para orar. Irmão, passado o tempo, esse Orlandinho, meu querido, hoje, ele é uma grande bênção, o ministério dele é um ministério de oração. E ele saiu daquele tímido, meu querido, saiu de uma pessoa que tinha medo de orar na célula, não era nem na igreja, para ser... Ele já foi em reuniões da casa dele, reuniões de oração de aproximadamente 100 pessoas, ele lá orando, ministrando na vida. Talvez pessoas que você vai ministrar hoje, pessoas que o mundo fala assim, fulano, ciclano, mas talvez essa pessoa que você está investindo, vai ser o novo Billy Graham dessa geração, em nome de Jesus. Eu creio nisso, querido, que nós somos chamados para fazer discípulos. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 28, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, trazendo para esse contexto que nós estamos vivendo aqui, meu querido, na primeira igreja batista, nós somos chamados para fazer discípulos, fazermos sucessores. E eu sei que quando nós chegarmos no céu, Deus não vai perguntar para o Marcos assim, Marcos, quantas fazendas você tem, Marcos? Ô Djalma, quantas casas você tem? Ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar assim, William, cadê os seus discípulos? Quem é seu Eliseu, meu irmão? Se você hoje partir para a glória, quem vai assumir teu lugar? Tem alguém que poderia assumir teu lugar? Quem que é teu Eliseu? Alguém que fala assim, eu estou investindo intencionalmente nessa pessoa, porque se eu for para a glória, ele pode assumir o meu lugar. Quem que é teu Eliseu? Quem que é, irmão? Quem que é o teu Eliseu? Quem que é a pessoa que Deus está falando para você investir intencionalmente? Deus vira para Elias e fala assim, olha, Eliseu será o teu sucessor. Versículo 19, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. E na parte B do versículo diz, e Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Quando ele lança a capa, ele está dizendo publicamente, esse homem será o meu sucessor. Então ele está dizendo para todo Israel, que a partir daquela data, o novo profeta de Israel seria o Eliseu. Nós somos chamados, meu querido, para formar sucessores. Elias exerceu um relacionamento discipulador com Eliseu, estava
disposto a investir na sua caminhada. Para formarmos sucessores, precisamos investir, discipular, treinar. Não existe sucesso ministerial sem sucessor. Uma pessoa bem discipulada, meu querido, pode experimentar transformações extraordinárias em sua vida. O Eliseu, escuta isso, o Eliseu era simplesmente um camponês, um homem do mato, um homem do campo, um homem que estava trabalhando com boi. Mas a palavra do Senhor, se você ler os capítulos posteriores, de um simples camponês, foi transformado num dos maiores profetas de Israel. Então invista, meu querido, invista. Talvez você não será, mas talvez o seu discípulo, talvez o seu filho, talvez, meu querido, alguém que você está levantando o seu sucessor, daqui a alguns anos estará aqui nesse púlpito, pregando para você. E por isso que eu quero desafiar você nesses dias, a entender que fazer missões é fazer discípulos. É fazer discípulos, meu querido, do outro lado da mesa. O que é isso? Do outro lado da mesa é dentro de casa, até do outro lado do mundo. Fazer missões nós fazemos dentro de casa, dentro da nossa cidade, no Brasil e no mundo. Fazer discípulos, meu irmão, de todas as nações. Você é chamado por Deus para fazer discípulos de todas as nações. Amém, meu querido? Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero contar rapidamente um testemunho. Eu não sei se eles estão aqui. O Diego e o Luciano. Diego e o Luciano estão aqui não, né? Não estão. O Diego vai trabalhar numa empresa que o Luciano já trabalhava lá há mais tempo. E o casamento do Diego estava no fundo do poço. E aí o Diego olha para aquele rapaz que ele não conhecia tão bem e vê que ele tinha algo diferente, que era o Luciano. E aí no meio do trabalho lá, o Diego fala assim: Luciano, me ajuda, eu estou com problema no meu casamento. E aí ele conta o testemunho dele, que ele quando pediu a ajuda do Luciano, o Luciano começou a chorar. Eu falei: mas esse cara começando a chorar, como é que ele vai poder me ajudar? E aí começa ali uma caminhada do Luciano com o Diego. O Luciano vira para o Diego e fala assim: eu vou ajudar você, meu irmão. Hoje tem um aniversário lá na minha célula. O que é isso, célula? É um grupo de amigos, vamos lá, vai ter um aniversário. Eu posso levar minha esposa? Pode levar. E aí a esposa até ficou meio assim, é aniversário, é célula, o que é isso? Mas ela foi, casamento destruído. E aí, queridão, a partir daquela caminhada ali, ele entrou naquela célula. Deus foi trabalhando no coração daquele casal. Aquele casamento foi restaurado. Aquelas vidas foram restauradas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, meu querido, o Luciano conseguiu trazer o Diego aqui para um dos nossos cultos. O Diego aceita Jesus aqui, meu querido. A gente preenche a ficha, ele entrou na célula. E, meu irmão, passou algum tempo, o Diego vai para aquele batistério ali, meu irmão. Confirma o testemunho dele para Jesus. E alguns meses atrás, me chamaram para ir na multiplicação da célula. Quem era o líder que ia multiplicar? O Luciano. E quem que era o futuro líder da célula, meu querido? Era o Diego. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Vale a pena. De uma simples conversa lá no trabalho, começou tudo lá no trabalho. Me ajuda. E aí daquela simples conversa, aquele rapaz foi transformado no sucessor. Foi transformado, meu querido, naquele que assumiria a célula filha do Luciano. Então eu quero desafiar você, meu querido, a entender isso. Que nós somos chamados para formar sucessores. Somos chamados para formar discípulos. E Eliseu, no final do ministério de Elias, ele vira para Elias e pede porção dobrada do Espírito. E algumas pessoas podem estar falando assim: mas que petulância, pedir porção dobrada da unção que está sobre o seu discipulador. E, meu querido, petulância nenhuma. É que o Eliseu tinha compreensão que para cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele, ele precisava de unção, poder sobrenatural do Espírito Santo. Isso que eu quero dizer para você, meu queridão. Talvez Deus tenha grandes coisas para fazer na sua vida, e a unção sobrenatural do Senhor vai ser ministrada na sua vida, para você cumprir o chamado do Senhor com excelência, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Segundo princípio que nós aprendemos aqui no texto, meu queridão, o segundo princípio que nós aprendemos é que Deus chama pessoas ocupadas. Quem é que é ocupado, meu irmão? Você é ocupado? Trabalha bastante? Quem trabalha bastante aqui na igreja? Levanta a mão. Não tem vergonha de dizer isso, não. Quem trabalha bastante? Marquinhos, você trabalha bastante, Marquinhos. Quem trabalha bastante aí? Levanta a mão, irmão. Mulher, aproveita, mostra para o maridão que você fala: estou trabalhando bastante.
Queridão, presta atenção, se tu está ocupado, se prepara que Deus gosta, ama de usar pessoas ocupadas. Aí você fala assim, eu estou desempregado, é circunstancial, meu irmão, eu sei que você é trabalhador e trabalha pesado, mas Deus Ele tem prazer em chamar aqueles que têm a vida, a agenda bem ocupada. Olha, observa no texto, versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Irmãos, uma pessoa do campo me explicou, como é que funciona um negócio desse? Eram 12 duplas de bois, uma parelha de boi é uma dupla de boi, e aqueles bois estavam arando aquela terra. Então o Eliseu, ele era um empresário daquela época, que tinha pelo menos mais 11 funcionários para cuidar das 11 outras parelhas, e ele cuidava dessa outra parelha. E ele estava ali, irmão, você não tem ideia como é fresquinho lá em Israel. Tipo assim, 1h da tarde, aqueles homens trabalhando no meio daquele deserto. Se eles estavam arando a terra, meu irmão, porque era uma terra seca, que precisava ser arada, trabalhada. Porque alguns lugares, se você não arar a terra, não dá nada. Então eles estavam trabalhando duro. Então, meu irmão, Deus chama a gente ocupada. Você pode aprender aqui no texto, que eles estavam trabalhando duro. Mas muitas vezes, a gente tem muitas justificativas, né, irmão? Ah, pastor, você não sabe como é difícil a minha vida. É verdade, irmão, sua vida está difícil. Olha, eu estou trabalhando bastante. É verdade, irmão. O Eliseu também estava trabalhando bastante, sabia? Quando Eliseu recebeu o chamado do Senhor, meu irmão, ele estava ali, dando a maior dura. Queridão, você pega alguns personagens bíblicos, que quando Deus fez o chamado para eles, os caras passaram a noite inteira trabalhando no pesado. Pedro, Tiago e João, estavam trabalhando pesado. Neemias, o copeiro do rei, estava trabalhando pesado. Queridão, se prepare, porque se você está trabalhando bastante e trabalhando pesado, você, meu querido, Deus tem um chamado, e Deus gosta de chamar pessoas que são ocupadas. Se prepare para isso, em nome de Jesus. Amém? Ei, queridão, eu tenho um líder, eu poderia citar vários líderes aqui, queridão, mas eu tenho um dos nossos líderes da nossa rede, que é o Wilson Joaquim. O Wilson Joaquim, meu querido, é um empresário. Queridão, ele trabalha muitas e muitas horas, mas o dia que é a reunião da célula dele, o dia que é a reunião do discipulado, do Tadel, meu querido, ele abre mão de todas as coisas para priorizar o reino. E eu quero desafiar você, meu querido, a entender isso, que nós somos chamados, meu querido, para cumprir aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E Deus chama gente ocupada como você. Antes de ir para o ministério de tempo integral, eu trabalhava numa indústria farmacêutica, onde a Luísa e vários outros irmãos aqui da igreja trabalham em indústria farmacêutica também. Irmão, eu tinha uma célula que se reunia sexta-feira, 8 horas. 8 horas da noite, começava a reunião da célula. Eu saía de Corumbá às 6 horas da manhã, naquele calor agradável, naquela temperatura amena do Pantanal, meu irmão, carro sem ar-condicionado. Irmão, chegava aqui em Campo Grande só o pó. Mas quando eu lembrava que lá na cela tinha o Valdemir, tinha a Rosa, tinha outros, tinha o Pedro, tinha a Clarice, eu chegava só o pó. Mas eu ia lá, queridão, para aquela reunião, e lá no meio daquela reunião, querido, chegava cansado às vezes, mas no meio do louvor, no meio da facilitação da palavra, o Espírito Santo me renovava de tal forma, que eu ficava mais descansado quando terminava aquela reunião, de quando eu começava a semana na segunda-feira. Meu irmão, Deus está querendo chamar pessoas ocupadas, meu querido, mas Ele, querido, dá graça sobrenatural sobre a sua vida. Eu quero desafiar você. Você que é ocupado, Mário, eu sei que você é muito ocupado, queridão. Deus está chamando você nessa noite. Deus chama gente ocupada, gente que está trabalhando bastante. Deus chama gente ocupada, meu irmão, disposta a investir dons, talentos e agenda na expansão do reino de Deus. Quem nessa noite está entendendo essa palavra, irmão? Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Está entendendo? Você é chamado do Senhor. Deus tem um chamado na sua vida. Terceiro e último, meu querido, terceiro e último princípio que nós aprendemos aqui no texto: não existe chamado sem renúncia. Existe um preço para pagar. Então não existe chamado, não existe vocação, meu querido, sem renúncia. Renúncia para fazer o que Deus está colocando no seu coração.
Muitas vezes, meu querido, nós teremos que deixar nossa zona de conforto, ou deixar alguma coisa que a gente gosta muito, para fazer a vontade de Deus. Renunciar a algo, meu irmão, na nossa agenda, para começarmos a discipular, orar, cuidar de vidas, ou talvez liderar uma célula. Observa no texto, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Para, irmão, observa no texto. Elias chamou Eliseu. Eliseu aceitou o chamado. O que Eliseu fez? Eliseu deixou quem, irmãos? Deixou quem? Eliseu deixou quem, irmão? Os bois. Qual boi que você tem que renunciar nessa noite? Talvez você está correndo atrás de boi, meu irmão. E Deus está querendo que você corra atrás de vidas. Aí você fala, ele não tem nem fazenda. Tá bom, meu irmão, não é literalmente não. Mas tem talvez um boi, entre aspas, na sua vida. Que você corre atrás dele todos os dias. O teu coração está cheio desse boi. E nessa noite Deus está pedindo, renuncia esse boi. Entrega esse boi para mim. Entrega essa situação para mim. Entrega talvez esse sonho. Queridão, presta atenção. Nós precisamos muitas vezes entregar os nossos sonhos para começar a viver os sonhos de Deus. E às vezes entre o nosso sonho e o sonho de Deus, tem um boi na linha, tem um boi na parada e Deus está falando, consagra o boi. Foi o que Eliseu fez. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. E antes de começar o ministério, ele pediu para beijar sua mãe, beijar seu pai, e o Elias permitiu. Versículo 21, e Elias voltou, de quando deu beijo no seu pai e sua mãe, versículo 21, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Ele renunciou ali a sua parelha de bois. O que você precisa renunciar nessa noite? O que Deus está pedindo para você? Entrega para Ele. O que está entre você e os projetos de Deus, impedindo de você viver algo muito mais profundo na sua caminhada com Deus? Ao matar os bois, Eliseu está deixando bem claro que para cumprir o chamado de Deus, precisamos sempre renunciar a algo. Precisamos abrir mão de coisas que são importantes para nós. Talvez coisas que passamos, talvez uma vida toda construindo. Eliseu pega os 24 animais, mais a madeira dos aparelhos, faz uma grande festa. Agora ouça essa frase do pastor John Gill. Ele diz o seguinte: Eliseu oferece uma festa para expressar a sua alegria por ter sido chamado. Presta atenção nisso. Eliseu oferece uma festa para expressar a sua alegria por ter sido chamado. Nessa noite, meu querido, Deus quer que você celebre o nome dele, porque Ele está te chamando. Eliseu, quando ele ficou sabendo que ele tinha um chamado, meu irmão, o que ele mais queria fazer festa, para dizer para todo mundo, eu tenho o meu chamado. Mas tem pessoas que muitas vezes fogem do chamado de Deus, ou muitas vezes quando Deus fala que tem um chamado, ele começa a ficar triste, porque ele não vai mais viver os planos dele, que ele queria só viver os planos dele, e não os planos de Deus. Eliseu não. Eliseu, meu irmão, ele tacou fogo em tudo, queimou os bois, queimou o equipamento, a madeira, para que ele pudesse viver, e nada mais iria impedir os planos de Deus na vida dele, nada do passado, meu querido. A palavra aqui do pastor John Gill diz o seguinte: ele se abdicou de tudo para servir o mestre, ele se abdicou das riquezas, do trabalho, de tudo para atender o seu chamado, deixou seus pais, seus amigos, e passou a seguir o profeta Elias, uma entrega completa, totalmente dependente de Deus. Nada mais o seu passado poderia agora impedir dele se entregar por completo. A partir desse momento, ele estava disposto a depender totalmente do Senhor, não confiaria mais no seu sustento, nas suas obras, ele não saberia como seria o amanhã. A única coisa que a partir daquele momento Eliseu tinha, era a certeza que ele tinha um chamado. E quando você tem certeza que você tem um chamado, meu querido, aquele que te chama é poderoso para te capacitar e sustentará você em todo o tempo. É isso. Quando você tem um chamado, é entender que aquele que te chama, ele vai te capacitar, ele que vai derramar graça,
e não vai faltar nada na sua vida. Muitas vezes, meu irmão, talvez você fale assim: puxa, William, mas eu não estou entendendo que o meu chamado é para ser talvez um pastor ou missionário de tempo integral. É verdade, irmãos. Nem todos nós seremos missionários, pastores em tempo integral, mas todos nós somos chamados para sermos missionários. E talvez aqui nessa noite Deus está chamando você para ser um líder de célula. Aí você fala assim: William, mas eu não tenho capacitação, eu não tenho experiência. Meu irmão, se você entende que Deus está chamando hoje para ser um líder de célula, se você não está numa célula, procure uma célula. Mas se você já está numa célula, fala para o seu líder, procure o seu líder. Vai ser a maior alegria para ele ser você virar para ele e falar assim: olha, eu fui para o culto, Deus falou comigo, Deus falou que tem um chamado na minha vida, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um líder, eu quero servir aqui na célula. Irmão, há muitas necessidades para serem executadas, há muitas demandas, há muitas vidas que precisam ser alcançadas. E Deus nessa noite está te chamando, e Deus quer te usar poderosamente. Eu creio nisso. Gostaria que você fechasse os teus olhos, você colocasse sua vida diante da presença do Senhor. A única coisa que Eliseu tinha era firme convicção que Deus tinha o chamado, e foi uma decisão de renúncia, mas ele se levantou nas mãos do Senhor e estava de fato dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Feche teus olhos, coloca a tua vida diante da presença do Senhor, coloca o teu coração na presença dEle. Deus tem um chamado para você. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, meu querido. O que você precisa renunciar? Eu conheci uma pessoa por necessidade, não era por luxo não. Mas ele falou assim: William, eu tenho 3 empregos e eu não estou aguentando mais. Eu falei: irmão, vamos orar por isso. E ele falou: olha, está difícil, mesmo com os 3 empregos, está difícil. E ele falou chorando: eu quero servir a Jesus, eu quero servir a Jesus de coração. Eu sei que Deus tem um chamado, mas a minha agenda não permite. E eu falei assim: irmão, vamos orar. Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos colocar essa situação. E eu perguntei para ele: você tem alguma coisa para renunciar? Ele falou assim: William, Deus está falando comigo. Deus falando comigo que eu preciso renunciar a um desses 3 empregos. Vou ficar só com 2. Passado algum tempo, ele entregou um deles. E para a honra e glória do Senhor Jesus, meu querido, Deus mandou todo o sustento necessário. E ele falou assim: agora eu entendo que Deus está me dando agora tempo na minha agenda, um pouco mais de tempo, não muito tempo, para servir a Ele. Eu quero desafiar você nessa noite, querido. Pergunta para o Espírito Santo: o que tem impedido você de atender o chamado do teu Deus? E talvez há pessoas aqui nessa noite que não é uma renúncia. A situação dele é que ele está dentro da caverna, e Deus quer tirar você da caverna, queridão. Deus quer tirar você da caverna porque Ele quer usar você para resgatar vidas, para investir em vidas. A mão do Senhor está sobre a sua vida, queridão. Sai da caverna, sai da caverna. Ah, William, eu estou ocupado. Deus chama a gente ocupada. Deus chama a gente muito ocupada. Deus chama a gente, meu querido, os mais ocupados, para dizer: ó, não é na força do seu braço, é no poder do meu Espírito. Por isso que Deus é especialista muitas vezes de pegar as coisas que são talvez estranhas para esse mundo, pessoas ocupadas, e mesmo dessa grande ocupação Deus te chama, porque Ele quer te usar poderosamente. Mas é algo para você renunciar nessa noite. Talvez é um namoro, irmão.
um namoro que te afastando do centro da vontade de Deus. Talvez é um relacionamento. Talvez é a TV. Passamos, não temos tempo, mas às vezes temos 8 horas, 10 horas por semana assistindo TV, novela, futebol e tantas coisas. E Deus nessa noite está pedindo para você: entrega a tua agenda para mim. Deixa eu organizar a tua agenda. Deixa eu organizar a tua vida. Deixa eu colocar você no centro da minha vontade. Vamos ficar em pé, irmãos. Fique em pé aí no seu lugar. Faça desse louvor uma oração. Depois nós vamos orar por vocês. Sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Eu quero chamar os pastores da igreja que estão aqui. Pastor Djalma, pastor Leno. Vem aqui na frente, algum outro pastor que está aqui que eu não estou vendo. Tem algum outro pastor? Pastor Jefferson, vem aqui por gentileza. Tem algum outro pastor? Tem algum outro pastor que está aqui no nosso meio? Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar, nós vamos levantar um clamor pela sua vida. Nós queremos orar, meu querido, para que você verdadeiramente, talvez você entrou aqui e falou assim: olha, a minha vida está sem sentido. Eu estou trabalhando segunda, terça, quarta, sexta, vai passando as semanas, vai passando os cultos, os domingos, e minha vida tá assim, a minha vida tá talvez de uma maneira, eu estou sem sentido para a vida. Eu quero desafiar você nessa noite, meu querido, sair do seu lugar. Se você está com a sua esposa, traga a sua esposa, traga o seu marido, traga aqui na frente e diga para o Senhor: Deus, eu quero viver o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Sai do seu lugar com coragem agora, meu querido. Saia do seu lugar, diga para Deus: Deus, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero que o Senhor incendeie o meu coração, eu quero que o Senhor tome a minha vida. Saia do seu lugar, meu queridão. Se você está aí com a sua célula, você é um líder de célula, traga toda a sua célula agora à frente. Vem dizer para o Senhor: nós queremos te servir, nós queremos viver o teu chamado. Saia, meu querido, do seu lugar. Saia, vem aqui na frente. Traga a sua vida. Eu vou repetir isso para você. Sai da caverna. Que tu tá fazendo na caverna? Teu lugar é aos pés do Senhor. Teu lugar é rendido aos pés do Senhor. Teu lugar, meu querido, é no altar do Senhor. Sai da caverna. Meu querido, para de lutar com Deus, para de justificar, para de dizer para Ele que você não tem tempo, meu querido. Entrega a tua agenda para Ele, recomeça. Sai da caverna. Pastor Leno, vem cá, pastorzão. Vem cá, queridão. Queridão, talvez você não conheça a história desse homem aqui. Pastor Leno já foi nosso missionário
na Ucrânia. Tinha uma igreja aqui maravilhosa aqui em Campo Grande. Deus levou ele lá para o outro lado do mundo, na Ucrânia, depois na Espanha. Você sabe que um dia, talvez ele não lembra disso, ele virou para mim e falou assim: William, o melhor lugar do mundo é onde Deus quer que eu esteja. E Ele vai orar por você, meu irmão. Alguém que tem autoridade, que renunciou a casa, o ministério, e foi para um campo. Talvez isso não vá acontecer com você, mas não se preocupe com o que Deus, aonde Deus vai te levar, e aquilo que Deus quer que você faça, isso é com Ele, é na unção dEle. O que Deus quer de você nessa noite é falar: Senhor, faça o que Tu queres da minha vida. Amém. Vamos orar, queridos. Enche o teu coração de fé, enche o teu coração de esperança. Deus falou hoje poderosamente ao seu povo, à sua igreja. O Espírito Santo mesmo veio ministrando nos nossos corações, e agora é a nossa resposta. Nós estamos falando: Senhor, eu quero colocar os meus dons, eu quero colocar os meus talentos, a minha vida, os meus recursos, o meu trabalho. Senhor, coloca agora amor, ó Pai, nos nossos corações, pelas vidas, pelas pessoas, ó Pai, no nome de Jesus. Incendeia a tua igreja, ó Pai. Venha consagrar aqui, ó Deus, pessoas, missionários, evangelistas, ó Deus, pastores, ó Deus, levanta líderes, ó Pai, no meio da tua congregação. Levanta pessoas, ó Deus, interessadas em evangelizar, ó Deus, os seus familiares, evangelizar a sua rua, evangelizar o seu bairro, ganhar essa cidade para o Senhor. Ó Pai, coloca o teu poder, ó Deus, no nosso coração. Nós clamamos o nome de Jesus, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Amados, abre o teu coração, aviva a tua alma, deixa Deus te usar lá no teu trabalho. Abre a tua boca, não te cales, não cales de falar de Jesus. Não se cessa falar do amor de Jesus na tua faculdade, na tua escola. Ó Deus, venha com teu poder. Venha, 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 Espírito Santo. Nós clamamos, nós estamos desesperados pelo Senhor. Vem agora, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, consagrar todo o nosso ser para o Senhor. Nós queremos, ó Pai, abrir a nossa casa. Abra a tua casa, meu irmão. Abra a tua casa para abrir uma célula na tua casa. Abra a tua casa para que os teus filhos possam ver a glória do Senhor na tua casa. Abra a tua casa. Abra a tua casa e deixa que Deus te use numa célula. Abra a tua casa e deixa Deus te usar no nome precioso de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos, aplauda ao Senhor, nome de Jesus, nome de Jesus. Deus poderoso, venha sobre a tua igreja, vem agora, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Amados, ainda assim, fica aqui um momentinho, fica aqui agora. É tão gostoso quando nós sentimos essa visitação de Deus. Eu não sei, meu coração é quebrantado. O pastor começa a fazer o apelo, eu já quero receber a bênção. Pense bem naquilo que Deus falou no teu coração hoje, sobre você, sobre as suas cavernas, sobre os seus dons, sobre o seu trabalho, sobre os seus talentos e sobre o seu chamado. Abre a tua casa. Abra a tua casa, fala com o teu líder de célula. Se você não é líder ainda, fala: eu quero abrir a minha casa, para que a minha casa seja uma extensão do céu aqui na terra, e nós vamos cumprir a missão do Senhor, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, ó Deus, coloque no nosso coração, cele na nossa alma hoje o desejo de servir como missionário aqui em Campo Grande e por toda a terra e toda a época, no nome de Jesus e para sempre, amém, amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e desejo uma boa semana.